Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no EstúdioCast Comunicafé. Hoje eu estou com a Adriana Santos, que é terapeuta holística. A Adriana foi uma das ganhadoras do concurso que fizemos no Dia Nacional do Podcast. E a ideia de assunto para esse episódio de hoje é a produtividade feminina e os ciclos lunares. Olha que assunto diferente! Adriana, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Muito obrigada, o prazer é meu. Um assunto interessante que nós mulheres precisamos saber cada vez mais. Com certeza. E você tinha me falado que você estava também em transição de carreira, né? Que você é Sim, professora e agora você está se dedicando mais a esse tema. Como é que está sendo exatamente. essa transição? Então, comecei, né, essa transição, o despertar de querer empreender e ir para uma nova formação. Foi em 2020. Veio pandemia, o ensino remoto foi extremamente desafiador. Uhum. E para ter ali uma válvula de escape e não, né, sofrer tanto com tantas mudanças, eu comecei a ler sobre ciclos femininos. Vi uma postagem, interessei, comecei a ler, busquei livros, fiz um Começou a curso, estudar sobre o comecei a assunto estudar sobre o mesmo, né? assunto e comecei a observar, porque parte muito da observação, né, do nosso ciclo, de como a gente fica produtiva ou menos produtiva em determinadas fases. Uhum. E aí eu falei, olha, isso me chamou, né? Isso está me chamando. Eu gostei disso, conversa comigo e é uma maneira de eu continuar ensinando, porque uma vez professora, sempre professora. Então, Sim. eu continuo educando, digamos assim, só que num ambiente diferente e com um tema diferente. E um Estou ainda público em transição, diferente um também, né? público Que agora você está diferente. mais voltada para as mulheres, Exato. né? As mulheres mais na fase adulta, porque a minha formação é para ensino médio. Então, Aham. saindo aí, né, da juventude, pegando realmente a fase adulta das mulheres. Olha que bacana. E é um tema bastante curioso, né? Que a mulher, ela normalmente ela já tem aquela, ela passa por aqueles quatro fases da lua, né? Aquele ciclo. Realmente, me fala um pouquinho sobre isso. Essa diferença, né, entre homens e mulheres, que muitas vezes os homens não entendem a gente. E agora a gente vai entender o porquê disso. Porque nós somos mulheres de fases, literalmente, não é, não, Sim, Adriana? inclusive tem a música, né? Mulher de Aham. Fases. Aquela música descreve um pouquinho disso. Quando nós começamos a observar os nossos ciclos internos, ou seja, o ciclo menstrual feminino composto pela menstruação, pela fase folicular, a ovulação e a fase lútea. Temos essas quatro fases e elas se repetem ao longo da nossa vida, até que a gente, por fim, né, encerra com a menopausa. Enquanto nós Sim. estamos com esses ciclos, eles têm momentos de expansão e de introspecção. Quando nós estamos menstruando ou na fase pré-menstrual, a normalidade ali é que a gente não queira tanto contato com o mundo externo. Há uma certa necessidade de ficar só, de não estar muito exposta. E quando a gente tem que estar, causa a famosa TPM, né? A Uhum. irritabilidade, aquela tensão por ter que fazer demandas que o nosso corpo não está pedindo no momento. Sim. Agora, durante a ovulação e a fase folicular, que antecede a ovulação, a gente está mais aberta, mais exposta, com vontade de fazer as coisas. Quando a gente compreende essas nuances e a gente observa, porque cada mulher é única, a gente começa a entender qual momento do mês, do ciclo, a gente pode marcar mais reuniões, podcasts, Hum, fazer ali, né, a social com todo mundo. legal. Vai dar para todas as vezes seguir dessa forma? Não, né? A gente vive num mundo moderno que exige cada vez mais de nós mulheres. Mas tendo consciência disso, a gente se preserva. Né? A gente consegue entender que a gente não tem que estar up o tempo inteiro. Sim. Os momentos de introspecção, eles são muito necessários, as pausas. Você vai procurar os seus melhores momentos, né, para Exatamente. fazer tais atividades. Exatamente. Então, primeiro parte da observação do ciclo interno, que nem toda mulher observa, muitas tomam os contraceptivos, então o ciclo ele tem ali a falta da ovulação justamente para cumprir o seu papel, né? E com isso a gente fica mais tranquila, né? Não fica observando tanto, a gente se habitua ali àquela questão da modernidade. Se para a mulher for um pouco complexo observar o ciclo interno, ficar marcando, né, todas as fases,
ciclo lunar está aí para isso. Uhum. A Lua tem as 4 fases e elas conversam diretamente com as fases do ciclo interno feminino. Olha que interessante. E por que que as mulheres têm tanta dificuldade, Adriana, de aceitar que nem todo dia é dia de alta performance? Aí a gente entra, né, num assunto delicado, né? A nossa sociedade moderna exige que a gente seja perfeita, né? Que a gente Sim. tenha que dar conta de tudo. Eu faço uma analogia daquela equilibrista com os pratinhos de vidro Aham. e aqueles, né, as varetinhas. Eu vi recentemente, acho que num podcast também, a nossa querida atriz Ingrid Guimarães falando bem assim: deixe os pratos caírem. Deixe os pratos caírem. Ótimo. Essa dificuldade vem justamente de querer dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Sim. Partir dessa premissa já é um grande alívio. Né? Você não precisa dar conta de tudo. Faça aquilo que lhe cabe. O que não couber, aprenda a demandar e se Importante. observe. E se observe. Né? Se observe até que ponto você pode ir com aquilo que você se propôs a fazer, com aquilo que você quer fazer. E você já tentou hackear o seu ciclo menstrual para organizar melhor a sua rotina? Desde 2020, né, quando eu comecei a estudar, ler mais sobre, falei, isso está conversando comigo, eu quero, né, realmente me aprofundar nesse assunto, eu comecei a aplicar em mim. Né? Eu acho que a primeira pessoa a experimentar aquilo que se propõe a contar aos outros deve ser a Com gente. certeza. Então eu comecei a mapear, sim. Eu uso a Mandala da Lua, que é uma ferramenta que a gente encontra, né? Basta dar um Google aí, a gente consegue baixar PDFs delas, ou tem materiais próprios para isso, em que a gente vai marcando a fase lunar e o nosso ciclo, a fase lunar e o nosso ciclo. É uma observação, né? Tem mulheres que com 2 ciclos já conseguem perceber qual é que é mais apto a estar fazendo mais coisas, mais dinâmica, a famosa, né, mais produtiva. Não Uhum. significa que quando a gente está mais introspectiva, a gente não esteja produtiva. É uma produtividade mais mental do que física, digamos assim. Sim. E quando a gente faz esse hackeamento, a gente acaba vendo que há um padrão. Né? Como eu observo já há um bom tempo, eu já sei, sem ter que olhar tanto em alguma ferramenta, quando eu estou mais produtiva ou não. E cada ciclo, cada mulher tem um ciclo diferente, né? Então Sim, isso vai mudar, não vai ser algo comum a todas. sim. Por exemplo, quando a gente olha para o ciclo externo, que né, são as fases lunares, a lua nova, ela conversa diretamente com a menstruação. A lua crescente com a fase folicular, a lua cheia com a ovulação e a lua minguante com a pré-menstruação. Significa que todas as mulheres do mundo vão menstruar numa lua nova? Incabível, né? Sim. Cada mulher é única, por isso que parte da observação. Se eu menstruo numa lua nova, eu fico extremamente perceptiva para as coisas. Aquela intuição, aquela vozinha interior Mais que conversa atenta. muito. Se eu menstruar numa lua crescente, é muito provável que eu brinco, né, com as meninas que me seguem e com as que querem aprender mais sobre o assunto, que a gente quer pegar uma escovinha de dente e sair limpando o pé. A lua crescente dá muita disposição, mesmo se nós estivermos no Olha. ciclo menstrual. A ovulação nos torna mais sedutoras. Homens, ouçam. Olha A que gente fica, bacana. né, numa fase em que mesmo durante a Sim. menstruação a gente sente essa sensualidade no ar. E durante a lua minguante é a parte que a gente não quer muito contato com as pessoas. Normalmente a gente fica com o físico um pouquinho mais debilitado, com algumas dores que são características, né, as Uhum. cólicas, dores nas costas, enfim. E tudo parte de observação. Cada lua no Que céu interessante. interfere em como a gente se sente. Nós somos, em nossa maior parte, água no corpo, né? E o Sim, nosso satélite maravilhoso rege as águas aqui desse planeta, né? As sim. marés, as seivas das plantas. Faria muito sentido que a parte científica também olhasse para isso, né? Para essa questão da interferência da Lua em cada um de nós, inclusive nos homens. Um pouco menos porque o útero é uma Sim. questão feminina, mas seria interessante. E agora que você entrou nesse assunto dos homens, eles também podem ser guiados pelas fases da lua em algum momento, ou isso é só específico para mulheres, assim? Todas as pessoas são cíclicas, ou seja, nós Uhum. temos fases. Sim. Todas as pessoas. Mas quando a gente fala da questão das fases da Lua, é uma questão feminina. Justamente por nós termos, né, 4 fases
A lua também, as estações do ano também. Ou seja, a natureza, ela vai indicando para nós os nossos momentos de florir ou não, ou de deixar as folhas caírem. Uhum. Então E as é mulheres bacana. que já estão na menopausa ou que já passaram por esse processo, elas ainda sentem essa interferência da lua? Estou entrando no climatério. Né? Uhum. Aos 44 anos começaram a surgir os primeiros sintomas. Então eu comecei a aprofundar também essa parte. A menopausa, muitas pessoas falam, né? Ah, estou entrando na menopausa. Na verdade, a menopausa é a última menstruação. Sim. Antes disso, a gente tem, né, a peripausa ou climatério, que Uhum. pode durar vários anos. Quando a gente realmente encerra, não tenho mais menstruação, né? Chegou a menopausa, eu estou no ciclo da anciã, ciclo da sabedoria. Você continua sendo regida pelas fases lunares. Olha que interessante, mas de Aí uma você, maneira diferente. de uma maneira diferente, porque como você não vai menstruar, você não precisa fazer esse alinhamento, né? Ah, Uhum. menstruei na lua crescente ou na cheia? Não. Na lua nova, você vai estar pensando em planejar um novo ciclo, na lua crescente em agir, na lua cheia já colher alguns frutos, se forem a curto prazo, ou ter clareza, se for a longo prazo, na lua minguante revisar. Então você não tem mais a menstruação, mas você ainda Continua tem, como é que a gente pode dizer? essa influência, Você né? ainda tem influência lunar e você sente, porque mulher é de fases, então ela ainda passa por todos esses processos, Por ainda tem todos, todas essas emoções. todas. Olha que interessante. Não acaba, viu, mulherada? Não. Não é porque entrou na menopausa que acabou, não. A lua vai, né, ali reger sempre. Sim. E a beleza da menopausa é que a gente retira de nós algumas cargas, digamos assim, da Uhum, sociedade. É como se você já tivesse cumprido ali o seu papel de reprodução, né? E agora você vai se dedicar, talvez algumas mulheres aconteça só nessa fase, a si. Passou uhum. muito tempo dedicada aos filhos, aos netos, à casa, à família, ao trabalho, aos estudos. Aí chega um Sim, ponto que você fala, tá, e onde estou eu nessa equação, né? Preciso inserir agora um tempo para mim, algo que me faça sentido. É um ciclo muito bonito e ainda pouco falado. é verdade. E Adriana, como é que você descreveria aí a diferença entre produtividade e eficiência feminina dentro dos ciclos femininos? Porque são coisas distintas. Uma coisa é você ser produtiva, outra coisa é você ser eficiente. Dentro Exatamente. dos ciclos, qual a diferença? Normalmente a gente acha que produtividade é estar 100% ocupada, né? É abrir a agenda e ter aquela lista de demandas que você fica louca porque você não cumpriu e vai Sim, jogá-las para amanhã, e produtividade não é ser ocupada, né? sim. A eficiência vem justamente de a gente saber qual período eu estou apta a fazer mais coisas e qual eu estou menos. Não tem uma regra. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, toda lua nova você vai estar, depende do seu ciclo. Então, vamos lançar um desafio? A Vamos, partir de adoro. hoje, marque no calendário, né? Eu nem sei se entregam mais aqueles calendários que eu amava, gente, que vinham com as fases da lua. Uhum. Hoje em dia, É, eu acho que nunca nem mais isso, vi né? A gente também. tem essa dificuldade de ver. Mas marque no calendário, né? A internet está aí para isso, nos ajuda com essas Sim, ferramentas. Em que lua você menstruou? Se você menstrua numa lua nova, a possibilidade é que você esteja extremamente intuitiva, criativa, criando coisas novas, tendo ideias novas. A tendência, se observe, né? sim. Se for numa lua crescente, você vai ter mais ação. Vai ser aquele mês que a gente chama de produtivo, né? Que a gente vai estar Sim. mais elevada, a energia mais elevada para fazer coisas que movimentem a tua rotina. Se for numa lua cheia, há essa questão da sensualidade muito latente, mas há também uma percepção se o que a gente está fazendo está alinhado com o que a gente quer. Porque as mulheres sofrem muito de uma tal síndrome da impostora, né? Uhum. De não se achar boa o suficiente, de achar que o que o outro faz é sempre melhor do que o que eu faço. Então, a lua cheia te dá uma clareza de perceber se o que você está fazendo está alinhado com o que você quer, ou se simplesmente você está deixando que essa vozinha sabotadora te tire dos trilhos. E se for um ciclo de lua minguante, a tendência é que a gente não esteja tão apta assim a estar em situações que demandem muita energia de movimento. Energia Uhum. mental, sim, mas a de Sim. movimento a gente quer um pouquinho mais de
paz, sossego, Netflix no sofá. Mas nem sempre vai ser possível, Nem né? sempre vai ser E possível. quando não for possível, e é aquela fase que a mulher quer ficar só debaixo das cobertas, ainda mais com esse tempo doido de Brasília, né? Que de dia faz calor, à noite fica aquele friozinho, e não quer fazer mais nada, quer só ficar debaixo das cobertas, como é que faz? E não pode, né? Obviamente não pode, tem que trabalhar, tem que gerir o seu negócio. Como é que ela faz para conseguir ser um pouco mais produtiva, mais assertiva nas suas atividades? O mais importante, se sentir assim, né, já, ai, não tô afim, abrir a agenda e falar, para que eu fui marcar isso daqui? Primeiramente, a gente é adulta, então precisamos ter, né, a responsabilidade de honrar com os nossos compromissos. Sim. Mas quando a gente se observa já há um tempo, a gente vai ter, né, antecipadamente a visão de que naquela época eu não tô lá essas coisas. Sabendo disso, para que eu vou enfiar um monte de compromisso naquela época? Por isso que eu falei que a observação é muito importante. Você antecipa um ciclo que você não vai estar tão apta assim a estar em movimento, e aí você realinha, remarca. Se não for possível, gente, aí a gente passa aquele batom vermelho e vamos embora, né? Porque mulher também, Tem que vamos encarar. combinar que a gente encara os desafios. Mas sabendo antecipadamente nos ajuda, né, a essa produtividade ser mais Isso assertiva. para quem tem um ciclo regular. E para quem tem um ciclo irregular, faz como? Marcando, né? Marcando no calendáriozinho. Vamos voltar aos Incas e Maias. Existem também os aplicativos, né? Que dão até uma Sim. previsibilidade da menstruação. Mas quem tem um ciclo irregular, independente, pode marcar em que lua que é a menstruação dele. Pode ser que nesse mês venha durante a crescente, no mês que vem venha durante a cheia, depois venha durante a nova, seja muito oscilante. Uhum. Mas se você marca, você tem uma previsão de como será o seu ciclo inteiro. Eu nunca me atentei de verdade a isso. Normalmente, a gente sempre menstrua em fases de luz diferentes? Às vezes, quem tem um ciclo regular pode menstruar durante 3, 4, 5 meses na mesma lua. Ah, é? Aí depois, né? Porque o nosso ciclo normalmente tem 28 dias. A Uhum, fase sim, lunar tem 28 dias. É entendi. exatamente a mesma quantidade de dias para quem tem ciclo regular. Se a gente, né, dá uma desreguladinha ali, aí faz um ciclo de 26 ou um ciclo de 30, pode ser que caia numa fase lunar Hum. diferente. Mas quem tem o ciclo regular normalmente mantém vários meses ali na mesma fase lunar, é o meu caso. Muito Eu já bom, vou tenho ali começar a uma observar. previsibilidade. É Vou muito começar a bacana. observar É isso. muito Nunca bacana. prestei atenção, confesso. Mas agora eu vou ficar atenta, eu vou começar a observar. Observe, anote, né? Tem ali Uhum. um caderno, uma agenda, um planner, anote, porque a gente esquece que o anotar, o escrever, o colocar a mão, né, na caneta é terapêutico. Traz É, ali uma calma, uma paz, um centramento, uma presença que nesse mundo em que a ansiedade está batendo na porta de todo mundo é necessário. sim. Então, tira ali uns minutinhos antes de deitar, 5 minutos é suficiente. Né? Anota como foi seu dia, como você se sentiu, se todas aquelas demandas que foram ali anotadas foi ok para você, você falou assim, eu sou doida, para que eu fiz isso? Né? Ter essa percepção é bacana. Qual a diferença, Adriana, que isso faz real na vida da mulher, quando ela toma consciência disso, né? Passa a ter noção disso e começa a acompanhar o seu ciclo menstrual com as fases da lua? Qual a diferença que isso realmente faz na vida dela? A principal diferença que eu observei em mim e nas demais, né, meninas maravilhosas aí que eu chamo carinhosamente de lunares, é que nós começamos, primeiramente, a perceber que a gente não precisa fazer tudo. É uma percepção assim de vida. Muitas das coisas que a gente assume, elas podem ser demandadas, porque elas não são exclusividade nossa, ou então a gente pode simplesmente dizer não, preciso fazer isso agora. Então, é uma questão assim, de consciência do que é nosso e do que é do outro. E a partir disso, vamos combinar que tudo fica mais fácil de fluir? Sim. Quando a gente demanda mais, quando a gente diz não àquilo que não é da nossa alçada, e a gente se apropria realmente do que é nossa obrigação, digamos assim, as coisas não ficam tão tumultuadas na nossa rotina. E aí a gente cai, né, na pergunta anterior que você tinha falado sobre eficiência ou a Sim. produtividade, a gente se torna eficiente. Porque a gente não está apagando o incêndio dos outros. É, você vai estar escolhendo os melhores Escolhendo momentos os para melhores fazer momentos, escolhendo o que é da sua aquilo. alçada. E isso parte de observação, de autoconhecimento. E autoconhecimento é um mergulho muito bom, mas que não é tão gostosinho no início. Que a gente começa a perceber
né, alguns padrões nossos que vão precisar ser remodelados, Ser ajustados, enfim. é. E qual foi o momento que você percebeu que viver no automático já não fazia mais sentido para o seu corpo e para sua mente? Foi justamente em 2020, né, como eu disse, falando da Por causa transição de da carreira, pandemia também, né? foi surreal, né? Nós passamos da noite para o dia. Essa evolução viria, né? Nós temos a BNCC para ensino médio e tudo mais. Viria sim essa revolução tecnológica, como nós estamos vendo, inteligência artificial a toda, mas não houve uma transição suave quando a pandemia chegou aqui para nós. Foi da noite para o dia e ninguém estava preparado. E a gente teve que se preparar. Então não tinha horário para iniciar o trabalho, não tinha horário para terminar o trabalho. E o meu corpo e a minha mente sentiram muito. Imagina. E você hoje, voltando às fases lunar, você hoje consegue organizar a tua agenda todinha com as datas, com os teus Tudo, afazeres, sempre olhando a fase da lua. tudo. Gente, chega a ser engraçado, né? Vai marcar alguma coisa, quando eu conversei mesmo com você via WhatsApp, eu falei assim, deixa eu ver as datas. Deixa eu ver se esse dia aqui é um bom Né? dia para eu estar lá gravando um podcast. Sabia que estaríamos em lua minguante, mas é uma coisa mais mental, uma coisa que passa, né, pela comunicação. Então eu falei, tá um dia bacana, tá um dia bom, vamos marcar nesse dia. Eu passo sim pelas fases lunares quando eu vou agendar os meus compromissos. Você já se pegou ali comparando a sua energia em fases diferentes do ciclo e tentando forçar resultados ali fora do tempo? No início, sim, porque a gente está habituada, né, meio que um condicionamento a querer dar conta de tudo. Então, o pausar parece que é um crime. É, Você senta ali no sofá, você vai fazer outra coisa, você vai ler um livro. Ai, mas se sente até mal, né? eu devia estar fazendo outra coisa que eu não estou fazendo. Então, desestruturar isso que está muito enraizado leva tempo, né? E a gente precisa dessa empatia com a gente. A gente é muito empática com o outro, ninguém fala da empatia consigo, né? Chega a ser estranho. Mas é bacana que a gente olhe pra gente com um pouquinho mais de generosidade e amor. É importante. Fica a dica aí, viu, pessoal? É isso aí. Adriana, vamos voltar um pouquinho aqueles tempos de história, professora Adriana. Vamos falar um pouquinho mais sobre as fases da Lua, relembrar como é que funciona as fases da Lua, né? As 4 fases, quanto tempo elas duram, o que que ela traz, não só para no ciclo feminino, mas para o planeta, né? Como ela Sim. funciona. Vamos lá, professora, voltar lá aquelas aulas antigas, gente. Vamos comigo. Que eram tão gostosos, né? Eu É, sempre amei, sempre amei. Eu sempre fui muito de humanas. vamos relembrá-las, Vamos. então. Quando a gente fala de ciclo lunar, a gente chama de lunação as 4 fases. A lunação inteira compreende lua nova, crescente, cheia e minguante. Então, todo início de ciclo se dá com uma lua nova. A lua nova abre um novo ciclo. A lua minguante fecha esse ciclo. Então, partindo do pressuposto que nós temos 28 dias de fases lunares, em média, cada uma das fases tem 7 dias. Pode ser que uma tenha 6 e outra tenha 8. Tudo depende dessa questão linda, né, da rotação que existe do nosso satélite, nosso planeta e o sistema solar inteiro. Mas, digamos que seja 7 dias para cada um, vamos arredondar. Durante a lua nova, nós temos a energia de planejamento. Todo mundo, Adriana, todo mundo. Nós estamos nessa egrégora, né? Isso Vivendo inclui os homens também. todo mundo, todo mundo, todo mundo, criancinha, idoso, homem, mulher, né? Legal. Estamos na energia de planejamento. É um novo ciclo para todos nós. Passamos para a lua crescente, o que nós planejamos entra em ação. Porque só planejar, só deixar no papel, não vai trazer à tona aquilo que a gente quer que seja realizado. Sim. Então, passamos para a fase crescente, em que há o ímpeto da ação. Na lua cheia, se for algo de curto prazo, nós já podemos ter pequenas colheitas daquilo que a gente está planejando e agindo. Se for algo de longo prazo, foi o que eu disse, né? A clareza de perceber se nós estamos no caminho correto. E aí vem a lua minguante, porque o universo é perfeito, e na lua minguante ela vai trazer pra gente o seguinte: ok, tu planejou, realizou, teve clareza ou colheu algo, agora vamos revisar? Vai continuar fazendo isso no próximo ciclo? E isso se repete mês a mês. Nós temos todos os meses a oportunidade de fazer a nossa vida acontecer fluindo nessa energia.
Sim. E de fazer diferente E de também, fazer né? De diferente. mudar, de ajustar. Olha que Exatamente. Quando chega na interessante. lua minguante é a oportunidade de ouro. É, cada novo dia é uma nova oportunidade que você tem, né? Sim, Para realizar, para fazer o bem a alguém, para fazer, tirar algum projeto antigo da gaveta e pôr em prática. Mas quando exatamente. você passa a perceber com relação às fases da lua que isso realmente é um ciclo e que a cada novo ciclo você tem novas oportunidades. Como tem gente que ainda continua fazendo as mesmas coisas, É não é? verdade. E assim, me coloco nesse lugar, né? Todos nós, em algum momento, a gente fez as mesmas coisas querendo um resultado Sim, diferente. E há uma frase que exato. circula e diz ser de Albert Einstein, não sei se realmente é, que como queremos resultados diferentes fazendo tudo Tudo do mesmo igual, jeito, é. né? Então, os ciclos nos ajudam não só na produtividade feminina, não só na questão de autoconhecimento, mas também na vida. Serve para homem, para mulher, para todo mundo. Que legal. Então é a gente realmente ficar atenta, Sim, né? observar. Começar a Observar a observar. natureza. A Observar a natureza fala natureza. muito, né? A gente que reside aqui em Brasília, você tinha falado um pouquinho do clima, né? Esse clima que nós temos Sim, aqui. Nós estávamos numa seca tremenda de 160 e poucos dias. sem E chuva, é nas verdade. primeiras chuvas, a natureza se transformou em poucos dias, né? Ou seja, ela mostra pra gente que a renovação acontece a partir da irrigação, né? Então vamos nos irrigar de conhecimento, vamos trazer toda essa questão à tona, porque ajuda. Olha que Garanto que ajuda. bacana. Muito legal. E serve para mim também. Eu vou ficar mais observadora, mais atenta a partir de hoje. É interessante. Eu acredito que realmente muitas pessoas não tinham essa consciência, né? É. De como a fase lunar realmente interfere não só no ciclo feminino da mulher, mas Nas estações na do ano, humanidade. exatamente. Nós temos as estações do ano também, assim, não tão mais, porque né, tem toda essa questão climática É. envolvida atualmente, mas nós temos as estações do ano graças aos ciclos lunares. Olha, muito interessante, Adriana. E quais as mudanças práticas que você acha que as empresas, os ambientes de trabalho, eles deveriam adotar para respeitar mais os ciclos femininos? Olha a utopia aqui, meu coração chega a ficar quentinho, né? Já pensou, gente? As grandes corporações, né? O mundo aí moderno que a gente vive. Seria muito interessante que, primeiramente, as mulheres conhecessem muito profundamente seus ciclos. A Sim, partir disso, isso ser mais difundido, mais disseminado, que fosse um conhecimento mais acessível, né, para que todas as pessoas realmente conhecessem. E se nós estabelecêssemos horários que condizem com a produtividade e não com, né, o estar uhum, ocupada, a praticidade seria muito mais eficiente em empresas, no negócio de cada uma, sim. porque o pausar, como eu disse, ele se tornou meio que, nossa, ninguém pode pausar. Gente, mas ninguém é criativo no cansaço. Inclusive em grandes corporações, né? Sim, Se houver mais pausa, se houver mais respeito aos ciclos, porque nós somos humanos e não máquinas, é eu verdade. acredito que muita coisa seria mudada e para melhor. E quando a gente fala de pausa, a gente não está falando que a empresa vai te deixar Não, 7 dias não é em isso. casa descansando quando você está naqueles dias. Não é isso, Não é gente. isso, mas São as pausas seria durante o teu dia, né? a Aquela qualidade. pausa para você tomar um cafezinho, né? Ficar Fazer um mais. alongamento. Exatamente. Isso já vai fazer a diferença, Faz, não só no nosso corpo, mas principalmente na nossa mente. faz. Inclusive, há estudos, né, de empresas grandes, a maioria no exterior, que eles optam por ter essas pausas dentro dos escritórios, enfim, Sim. e os funcionários aumentam o nível de produtividade. É algo a ser realmente pensado, né? Com certeza. Isso no Brasil ainda não é muito difundido, muito comum, mas seria muito interessante que fosse, porque Agora que nós realmente. estamos ainda no debate da escala 6 por 1, né? Exato. As coisas aqui chegam um pouquinho mais tarde, mas vamos ter fé que Sim, vão sim. caminhar. As pausas no meio do caminho ali no dia a dia fazem toda a diferença Sim. mesmo. Se distrair um pouco e tornar a ser produtiva, né? Existem técnicas de produtividade, né, saindo um pouquinho dos ciclos lunares, que falam sobre a pausa, como técnica Pomodoro, que é muito difundida. É você fazer Uhum, ali o círculo em que há o período de trabalho ou estudo, sim. pausa. O trabalho e o estudo, pausa. E essas pausas, quanto tempo seria o indicado? Observação. Há mulheres que em determinados ciclos precisam de mais,
Há outras que precisam de menos, porque a gente é única, né? Sim, Ainda bem, claro. ainda bem. Então é preciso ter uma observação sim sobre isso e respeitar. Se você não estiver realmente apta a fazer alguma coisa que não seja estritamente necessária, dá aquela pausinha, né? Sim. É uma boa dica, viu, gente? Então, tudo parte da observação. Sim, Vamos é ficar mais necessário. atentos e nos observar mais. E, Adriana, se você pudesse dar aí um conselho para as mulheres que ainda se sentem culpadas por não serem 100% o tempo todo ativas, produtivas, que conselho seria esse? Falando de mim, né? Aqui, mãe, professora em transição de carreira, empreendedora, esposa e com vários pets em casa. Há momentos em que a gente acha realmente que tudo está nas nossas mãos. Que a gente é aí a salvadora do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso Uhum. empreendimento, né? Não precisamos. A gente chega a ser até um pouco egoísta se a gente achar que nós é que devemos organizar e dar conta de tudo. Vamos aprender a soltar um pouquinho. É Né? isso Não, aí. não é tão fácil, né? Na fala é mais fácil, na prática é necessário um exercício, mas vamos aos poucos soltando, porque delegando mais, soltando mais esse controle que a gente tem de querer fazer tudo, a gente vai fluir melhor na vida. E pausando mais Sim. também. Gente, descansa. Ai, mulher, descansa, bebe uma água, bebe um café. Muito bom, verdade. Adriana Santos, terapeuta holística, quero muito agradecer sua presença Imagina. aqui com a gente, esse bate-papo gostoso. Mulherada, vamos ficar atentas, nos observar mais. E um brinde, né, às fases da lua, que olha, eu adorei conhecer, E aos nossos ciclos. aos nossos ciclos. Muito obrigada, Excelente. Adriana. Excelente, excelente. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, que ainda é um assunto que não foi amplamente divulgado, mas eu espero que em breve seja. É isso aí. E vamos a mais assuntos, outros episódios aqui no EstúdioCast Comunicafé para você. Até a próxima, gente.